O crime de estupro de vulnerável é considerado um dos mais bárbaros perante as autoridades da lei quanto à sociedade. Muitos casos são evidenciados e a cada um que se vê percebe como as mentes podem agir. Apesar da gravidade deste crime, existem dúvidas no momento de saber se é estupro ou não, como deve proceder em situações assim e a quem deve procurar. Recentemente, Moacir se deparou com um caso dentro de casa, onde descobriu que a filha de 13 anos estava tendo um relacionamento com uma mulher maior de idade. Apesar do consentimento da menor, o crime pode ser consumado. Percebendo todo o comportamento diferente, como de faltar às aulas, chegar tarde em casa e muitos outros, Moacir e sua esposa resolveram procurar respostas, que foram encontradas no celular da filha. A gente já vinha verificando, né, algumas atitudes diferenciadas, né, no meio do convívio com as outras irmãs dela e no convívio com o pai e a mãe. Também tem aquela questão de sair de casa, mas voltava tarde, também no itinerário de ir para a escola também estava em falta. Na verdade é o seguinte, a gente, quando a mãe não levava, o pai leva, e quando um ou outro não podia, ela ia de ônibus. E nessas situações que foi verificado que ela estava não indo na escola, né? No caso, matando aula. E em algum lugar ela estava ficando. E a gente foi fazer um levantamento e descobrimos que ela estava ficando com essa tal de Carol. A gente verificou essa situação, né? Como a gente mora num bairro onde a gente não tem muitas opções para os jovens, então a gente estava encaminhando ela para uma igreja, né? Encontro de jovens, para um culto, encontro com Deus. E foi nesse lugar que ela conheceu essa menina. É considerado crime de estupro de vulnerável quando uma pessoa maior de idade, independente se é homem ou mulher, pratique ato sexual com um adolescente que tem até 13 anos, 11 meses e 29 dias. Para que o caso seja comprovado, são necessárias provas que possam incriminar o agressor e levá-lo à condenação. A pena pode chegar até 15 anos de prisão. O crime de estupro de vulnerável previsto no Código Penal, ele independe se a vítima tinha consentimento ou não. Até porque a vítima, criança ou adolescente abaixo de 14 anos, né, para a lei ela não tem a capacidade de consentir. Né? Então, se eu vou surpreender uma criança, um adolescente no caso, né, abaixo de 14 anos, ela está em um namoro, praticando um ato sexual com o namorado, né? Chegou na delegacia e na minha frente, na frente da autoridade policial, a vítima, menor de 14 anos, afirma que estava mantendo relações sexuais com o namorado por livre e espontânea vontade, ou seja, porque queria, porque era um namoro. Mesmo assim eu tenho crime de estupro de vulnerável configurado. Fotos sensuais que contêm a menor de idade pode ser configurado uma outra qualificação de delito, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se eu tenho em meu celular, né, em meu computador, armazenado foto contendo cenas de sexo envolvendo criança e adolescente, aí nós vamos ter configurado, né, o crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, cabendo também o auto de prisão em flagrante. Ou seja, a polícia surpreendeu o agente, né? Ele disponibilizou o celular para o policial. No celular foi encontrada essa troca de mensagem, né? Em que existe ali cena de sexo contendo crianças ou adolescentes. De imediato é possível a realização da prisão em flagrante contra o dono desse aparelho celular que está armazenando essas cenas. A melhor maneira de identificar que algo errado está acontecendo é ficar sempre atento aos passos do filho, principalmente quando estiver em uso do celular ou até mesmo do computador. Os pais são as peças-chave para tentar evitar novos casos de estupro, por se tratar de um crime que pode atingir o psicológico da criança e também do adolescente.
oitivas com a presença de profissionais especializados já são praticadas. Mas antes, o primeiro passo a ser dado é procurar as autoridades. A mãe ou o pai, quando descobre, né, se começa a tornar aquela situação traumatizante, a vítima já se torna vítima por uma segunda vez, né, pela ação dos pais. E muito mais que isso, quando chega na delegacia, se eu faço essa oitiva, se eu vou ouvir essa criança, como eu vou ouvir qualquer marginal ou qualquer vítima, eu já torno essa criança ou essa adolescente vítima pela terceira vez. A primeira do crime, a segunda pela conduta dos pais que não souberam, né, lidar com a situação. E numa terceira na delegacia. Então o ideal é que essa oitiva, já está prevista em lei e já vem sendo feito, né, seja realizada por psicólogos, por assistentes sociais, né, da maneira menos traumatizante para a criança.